Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje nosso convidado aqui no Café com Política é o deputado estadual pelo MDB, Sávio Souza Cruz, que recentemente deixou também a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Bom dia, deputado. Bem-vindo de volta, o senhor que foi dos nossos primeiros entrevistados aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Aproveito para cumprimentar e dar o meu bom dia a todos os super ouvintes, para usar a expressão da minha amiga Raquel Faria, e registrar a alegria de voltar aqui, um espaço tão importante que a Rádio Super criou para a discussão do fato político em Minas Gerais. Bom dia. É exatamente isso, deputado. E a gente quer começar falando com o senhor a respeito da polêmica que se tornou dentro do MDB o processo de expulsão pelo qual o senhor acabou passando. E a gente tem acompanhado aí os desdobramentos, tem visto um MDB absolutamente dividido em Minas Gerais, no que diz respeito a que caminho tomar nas eleições deste ano. Então a primeira pergunta que eu faço é em que pé está esse processo e como é que o senhor está se comportando diante disso, uma vez que o senhor é um MDBista histórico, né? Rodrigo, eu acho, já reiterei isso, inclusive publicamente, que esse pedido de expulsão, ele atinge muito mais ao partido e sua história do que a mim. O partido, para a gente lembrar, é o partido que lutou pela redemocratização, lutou pela volta do Estado de Direito e pelo fim da censura. Então me parece uma distorção de foco daqueles que entraram com esse pedido do que pode gerar um processo disciplinar e um pedido de expulsão. O MDB jamais praticou censura e jamais considerou delito de opinião, muito mais delito de opinião como passível de expulsão. E vira uma distorção que tem sido registrada por muitos que me acompanham nas redes sociais, que avalia o seguinte: nós temos no MDB quadros notórios, que inclusive estão presos, para citar o governador Sérgio Cabral, ex-ministro Gedel, ex-ministro Henrique Eduardo Alves, só para citar alguns, que não respondem a nenhum processo. Mas contra mim entraram com processo para responder sobre delito de opinião. Não há nenhum ato meu em desobediência às determinações partidárias, mas me reservei apenas o direito de tornar públicas as restrições que faço à política do governo federal, que, embora dirigida pelo meu partido, na minha opinião, em afronta ao nosso documento fundacional do MDB, que não é a ponte para o futuro, é o documento Esperança e Mudança. É esse que aglutinou e formou os quadros do MDB ao longo de sua história. Deputado, o senhor diria que está havendo uma mudança de pensamento dentro do MDB? Ainda partindo do que o senhor disse, a gente recebeu aqui o deputado recentemente, ele disse que estava havendo uma ditadura no MDB, que antes se tinha liberdade para falar Irã dentro Barbosa, do MDB. que falou Exatamente, isso. Irã Barbosa. Obrigada, Rodrigo. O senhor concorda com essa opinião dele? Realmente o que aconteceu com o senhor e a forma como hoje o partido está conduzindo tudo diante dessa baixa popularidade do presidente Michel Temer, está havendo uma ditadura dentro do MDB? Eu não posso dizer isso porque eu acho que algumas pessoas podem estar com essa visão de querer implantar esse tipo de processo, de restrição, de limitação ao direito dos filiados ter opinião. Mas não posso dizer que isso é uma prática do partido, né? Seria leviano da minha parte. Claro, é inegável que aqueles que assinaram o pedido da minha expulsão parece que tem esse tipo de visão. Mas não sei se esse processo vai prosperar. Eu recebo com muita tranquilidade. Só para reposicionar, Rodrigo, nós conseguimos no MDB uma convergência muito grande na reunião do diretório na última segunda-feira, onde praticamente por unanimidade os 71 membros do diretório votaram pela realização de uma prévia sobre lançamento ou não de candidatura própria, mas deliberaram que essa prévia ocorresse em maio, livrando o MDB de um processo quase que de chantagem. Ou faz tal dia ou eu saio. Você está se referindo ao deputado federal Rodrigo Pacheco. Na verdade, o que ficou claro no MDB, e eu tive a oportunidade de falar isso na minha declaração de voto e na avaliação que fiz ao término do encontro. O MDB, de fato, se une em torno da tese da candidatura própria. Isso é assim há muito tempo. Nenhum partido disputou tantas vezes o Palácio da Liberdade como o MDB
depois da redemocratização. Nós disputamos todas as eleições que ocorreram de lá para cá com a cabeça de chapa, exceto 2 vezes em que nós lançamos o vice do então deputado Nilmário Miranda e na última o vice do governador Fernando Pimentel. Em todas as outras eleições nós disputamos com cabeça de chapa. Portanto, não há que se dizer que o MDB não disputa eleições. É o contrário, ninguém disputa tanto quanto o MDB, justamente porque o filiado nosso tem uma verdadeira paixão pela candidatura própria. Mas se a candidatura própria é um ponto de aglutinação dos MDBistas, a candidatura específica não é. Principalmente a candidatura específica plantada no nosso partido pelos nossos adversários, como forma de levar o nosso partido para a construção dos nossos adversários. Nós vimos agora na fala da Raquel Faria, sempre tão lúcida, né? O que o deputado Rodrigo Pacheco parece querer fazer é casar com uma viúva, mas não quer levar nem a sogra e nem os filhos. Não tem jeito de ser o candidato do inferno sem abraçar o capeta. Então, o que a gente precisa deixar claro? E agora parece que essa ação, essa forma de agir politicamente do ex-governador, do senador Aécio, sempre desrespeitando os partidos, como tentou fazer com o MDB, parece ter conseguido agora no PP, que vai caminhar com o deputado Rodrigo, que já se anuncia irá para o DEM. Lembrando que o PP é o partido mais citado, com mais denúncias na Operação Lava Jato. E que, inclusive, ele abriga o único deputado mineiro, ou pelo menos o primeiro que foi denunciado, que é um dos principais apoiadores da candidatura do deputado Rodrigo Pacheco, a quem ele está passando, inclusive, parte das suas bases eleitorais, que é o deputado Luiz Fernando Faria. Então é preciso que os mineiros tenham clareza e possam saber quem são os articuladores das candidaturas e quem são as pessoas que eventualmente governarão Minas na hipótese da vitória de cada candidato. Então, eu acho que a decisão do partido mostrou com absoluta clareza que o MDB, de fato, se une na candidatura própria, não aceita candidatura específica e, muito mais, rechaça a condição de barriga de aluguel. Nós não permitimos que um cavalo de Troia chegasse com a sua barriga infestada dos representantes do senador Aécio Neves dentro do nosso partido. Isso ficou claro que o partido não aceitará. Deputado, dia 1º serão as prévias, né? Como o senhor disse que teve essa reunião essa semana. O senhor diria que vai ser uma mera formalização de que o partido realmente vai decidir pela candidatura própria? E como o senhor defende que deve ser essa ruptura com o PT? Adelma, eu defendo primeiro que não haja ruptura. O que é importante veja bem, no campo dos nossos adversários, nós estamos falando aqui sobre movimentos do PSDB, sobre movimentos do DEM, movimentos do PP, alguns nanopartidos, para formar um arco de alianças. Do nosso campo, eu espero que o MDB, o PT, agora o Podemos, que tem a liderança do prefeito Medioli, o liderança emergente como o prefeito Calil, o PV, quem sabe o PRB, os partidos que formam a aliança do nosso campo, cada partido desse terá preferência pelo seu candidato próprio. É o nosso caso, mas nós teremos que ter a habilidade de construir uma chapa unificando esse campo para a nossa disputa, assim como eles vão ter que fazer a deles também, o dever de casa. Lá tem alguns pré-candidatos ao governo, etc. Do nosso campo não funciona assim. Alguém de fora vem cá e fala assim, eu escolhi que o candidato é o fulano. Eu escolhi. Faz um videozinho lançando, um videozinho, aliás, fofo, né? E as pessoas falam amém. Parece que até no campo deles, o servilismo, a sabugice está em baixa. Porque eu já vi, por exemplo, muita reação pela imprensa, inclusive do ex-presidente do partido, o ex-governador Alberto Pinto Coelho, anunciando a sua desfiliação por não coadunar com essa imposição de cima para baixo de uma liderança partidária que tem como objetivo apenas levar o partido para apoiar o candidato escolhido pelo senador Aécio Neves. O senhor destacou agora, deputado, que acredita que esse campo atual que comanda o governo de Minas, ele deva continuar junto. O MDB, o PT, o Podemos, o PRB, o PCdoB, enfim, e outros partidos que hoje compõem a base do governo Pimentel.
E aí significaria dizer que o senhor, então, acredita que o nome do governador Pimentel seria o nome natural e que, na opinião do senhor, deveria ter o apoio, por exemplo, do MDB numa continuidade dessa fórmula que venceu as eleições em 2014? Rodrigo, é inegável que quando você está num projeto, aquele que está na cadeira é um candidato natural. Agora, ele não é o candidato obrigatório, nem dele e nem dos partidos que o apoiam, né? Eu acho que no momento apropriado, os nossos partidos vão fazer uma avaliação dos nomes que pleiteiam estar à frente desse processo, mas no nosso campo, não para nos levar para o projeto de outrem, né? E aí, se todos avaliarmos que a melhor candidatura para estar à frente do projeto é do MDB, que a gente escolha o nome no MDB. Nós temos nomes muito fortes. Nós tivemos, inclusive durante as prévias, nós tínhamos lá botões, estandartes, lançando a pré-candidatura do presidente da Assembleia, deputado Adalcléver Lopes, que tem se revelado um articulador político como há muito tempo Minas não tinha, e um articulador que faz pelo convencimento e não pela imposição, como acontece com os nossos adversários. Nós temos, foram também muito citados os nomes do empresário Josué Alencar, como do deputado federal Leonardo Quintão. Então, o próprio deputado Fábio Ramalho também colocou o nome à disposição. Então, nós teremos, no momento exato, que avaliar esses nomes para apresentá-los não só internamente no nosso partido, mas com essa capacidade de apresentar aos outros partidos que compõem o nosso arco de alianças e a demonstração de que talvez seja melhor que o candidato do MDB esteja à frente. É claro que nós temos esse pensamento, muito provavelmente o PT tem a preferência de que seja o projeto continue pilotado e tendo à frente o governador Fernando Pimentel, que tem feito um enorme esforço nessa quadra de dificuldade, é preciso que reconheçamos. Inclusive, pouca gente sabe, o resultado fiscal de Minas, que é pouco avaliado, é muito melhor, por exemplo, que do governo federal. Nós temos tido em Minas Gerais déficits decrescentes ano a ano nos últimos 3 anos. Ao contrário do governo federal, que com toda a agenda antipovo, de supressão de direitos trabalhistas, de liquidação do patrimônio público, sem adotar nada nisso, Minas vem conseguindo reduzir o seu déficit, enquanto que o déficit orçamentário do governo federal tem aumentado ano a ano nos últimos 3 anos. Ou seja, também no campo fiscal, o governo de Minas dá uma demonstração para o Brasil que é possível fazer o ajuste. Claro, não é que não tenhamos dificuldades, temos e muitas, mas sem abrir mão do nosso compromisso social. Nós não temos o colapso, por exemplo, na segurança que vive o Rio de Janeiro, que assistimos no Espírito Santo, o colapso do serviço público que a maior parte dos estados vem vivendo. E em Minas Gerais nós temos tido a competência de não deixar que os serviços públicos colapsem, né? Lembrando também que Minas Gerais, durante décadas, ano após ano, vem aumentando a sua dívida. E 2017 foi o primeiro ano, ao longo de mais de uma década, que a dívida de Minas não cresceu. Claro, pela redução dos juros, mas também pela nossa capacidade de pagamento dos compromissos e por não contrair novos empréstimos, né? Coisa que os governos passados fizeram à exaustão. Ou seja, mas então por que se a dívida não aumentou? Por que as dificuldades aumentaram? Porque o perfil da dívida está pior. Nós temos mais dívidas exigíveis em curto prazo. Mas o estoque da dívida de Minas diminuiu em relação ao ano anterior, coisa que não ocorria em Minas Gerais há mais de uma década. Deputado, como o senhor mesmo disse, o governo federal, o governo do presidente Michel Temer, tem muitas pautas antipovo, né? E não há como negar que todas essas decisões dele, obviamente, serão avaliadas pelo eleitorado quando vir um candidato do MDB aqui no estado. Então, como o partido conseguir se desvencilhar disso, dessa imagem do presidente Michel Temer, para viabilizar realmente uma candidatura aqui no estado? Então, é preciso que a gente tenha clareza, assim, a análise da política e de um partido do tamanho, do perfil do MDB, que ele não é um bloco monolítico. O MDB de Minas não é o MDB nacional. O MDB de Minas se diferencia muito do MDB federal e até os deputados, aqueles filiados que
são solidários ao governo Temer, são críticos ao governo Temer em relação ao abandono de Minas, né? O governo Temer é o primeiro governo desde o Império que não tem um ministro mineiro, né? Isso, não acredito que nenhum mineiro de qualquer partido possa estar de acordo com esse abandono feito com Minas Gerais. Então, uma candidatura em Minas Gerais, majoritária do MDB, seja na cabeça de chapa, seja compondo a majoritária, será avaliada pelo perfil do MDB de Minas, não pelo perfil do governo federal, do MDB, do MDB nacional, e sim com o perfil nosso. Lembrando que nós estamos nesse campo, nós denunciamos essa maneira desavergonhada de fazer política do senador Aécio Neves desde o tempo em que ele era uma espécie de imperador de Minas, em que ele impunha pelas verbas publicitárias censura e transformou a comunicação num plano de marketing pessoal. Nós todos nos lembramos, ainda está viva na nossa memória, estão vivas aquelas campanhas Minas Avança, Minas dá o caminho, PIB da China, déficit zero, e aí por aí vai. E quando se abriram as contas, nós vimos que Minas estava absolutamente quebrada, dilapidada, e o governador Fernando Pimentel tem, com muito sacrifício, com muita perseverança, como diz a publicidade do governo, com diálogo, equilíbrio e trabalho, buscado reduzir essas carências e esse endividamento e essa quebradeira que os governos tucanos impuseram em Minas Gerais, lamentavelmente, enquanto vendia-se para a população um plano de marketing para dar sustentação ao projeto, sempre o projeto de poder do então governador Aécio, que a gente já denunciava há muito tempo. Agora se descortinou a todos os brasileiros o verdadeiro perfil do senador Aécio Neves. Depois da divulgação das gravações, das filmagens, da escolha de um primo que possa ser morto para que não faça delação, isso tudo veio à luz muito posteriormente à ação que o MDB de Minas já fazia, denunciando essa forma de ação política do governador em Minas, e o MDB de Minas continuará nesse mesmo campo, com a mesma garra, para impedir que esse tipo de projeto tome conta de assalto Minas Gerais novamente, seja diretamente com o senador ou algum dos seus escolhidos para fazer essa função. Deputado, o senhor, como a gente disse no começo da entrevista, deixou recentemente a Secretaria de Estado da Saúde, uma área que é crítica na administração pública como um todo e que nesse contexto de crise, sobretudo pelo qual passa o Estado, talvez seja a área mais crítica. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência e te pergunto, diante das dificuldades que o senhor viveu, até dificuldades de fazer repasses para os municípios que a gente tem essas notícias, o senhor saiu de lá frustrado com o que não foi possível fazer por causa desse cenário de crise devastador realmente? Não, frustração nenhuma. Primeiro com a sensação do dever cumprido, porque, como eu disse, também na saúde, com todas as dificuldades, não permitimos que ocorresse o colapso. Nós não tivemos fechamento de unidades hospitalares, algumas temporárias que a gente conseguia retomar, sempre com muita dificuldade. Nós tivemos um êxito monumental no combate da febre amarela. Eu lembro que quando surgiram os casos em 2017, né, nós corremos para adquirir seringas que a gente não tinha para fazer a vacinação. Eu mandei cada subsecretário ficar na sede de uma macro na região leste. A gente convocou todos os enfermeiros da Polícia Militar para reforçar o processo de vacinação, que tinha que ser feito principalmente nas áreas limítrofes, das áreas rurais. Nós pegamos contingentes da Polícia Civil, helicópteros, todos os caminhões frigoríficos nós foram mobilizados, porque a gente tinha que levar a vacina e repor sempre, quase que diariamente, porque nos postos de saúde, às vezes, você tem uma geladeira comum, e a vacina da febre amarela ela é termosensível, ela só consegue sobreviver a um gradiente térmico de 7 graus. Então a gente tinha que levar amanhã, e levar depois da manhã, e nós fizemos algo que não tem precedente na história, acredito que mundial, de vacinar mais de 1,5 milhão de pessoas numa área maior que a maioria dos países da Europa, num período de 7 dias. E é por isso que nós conseguimos que essa epidemia não tivesse consequências ainda mais drásticas. E agora, no surto de 2018, nós já tínhamos
uma cobertura vacinal de 83%. Lembrando que quando eu assumi, a nossa cobertura vacinal era de 46%. Nós já em 2018 já tínhamos chegado a 83%. Dependendo de alguns critérios, como, por exemplo, o Ministério avalia, a gente já teria passado de 90%. Nenhum estado tem essa cobertura. Eu acho que com toda a dificuldade, com toda a falta de recurso que nós conseguimos fazer, me orgulha muito e orgulha da equipe e dos servidores da Secretaria de Saúde, que foram assim abnegados, e eu passei também pelo meio ambiente. Eu falo sempre que tanto os servidores do meio ambiente como da saúde têm uma característica que os diferencia, porque eles são, além de servidores, são militantes da causa. Tanto no meio ambiente eu vejo esse perfil, como na saúde, o que a gente tem lá são verdadeiros militantes do SUS. Perfeito. Deputado estadual Sávio Souza Cruz, do MDB, foi nosso entrevistado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Foi um prazer recebê-lo novamente, deputado. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delma. Agradeço a Rádio Super e me coloco sempre à disposição num espaço tão importante que já se consolidou no debate político do nosso Estado.